Sentar, por favor. Eu não passei o texto, não. Esqueci de mandar o texto pro pessoal do Data Show lá. Mas vai abrindo sua Bíblia aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, a versão NAA. Mateus 14, eu vou ler do 13 ao 21. Nós vamos ler do 13 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Olha para quem está do teu lado aí, olha para o teu lado aí, olha aí, para quem está do teu lado. Dá uma salva de palmas para você que encarou a chuva. Pensei que ia estar aqui sozinho hoje, cara. Vocês tiram onda mesmo. Feliz de ver você aqui. Tenho certeza que vocês já está valendo a pena tudo que você encarou para chegar aqui. E vai ser mais uma sexta-feira, mais um encontro recarga abençoado. Que Deus vai falar ao seu coração agora. Amém? O tema da nossa reflexão hoje é Deus quer te usar. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer usar a sua vida? Usar minha vida para quê? Deus quer usar você. E a gente vai ver nesse texto que Deus usou a vida de um menino, um jovem, simples, e fez algo extraordinário através da vida dele, através do gesto dele, da fé dele. Vamos ler o texto, a gente vai entender, vamos bater esse papo que tem muito a nos abençoar hoje. Mateus 14, de 13 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre esse texto, da multiplicação de pães e peixes, certo? Alguém nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu? Se nunca ouviu, também vai ficar com vergonha, né? O pastor falou que todo mundo ouviu. Multiplicação. Essa aqui, a Bíblia relata 2 multiplicações que Jesus fez. Essa aqui é a primeira. Para te contextualizar, Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista, seu grande amigo, tinha sido degolado, decapitado. Herodes entrega a cabeça de João Batista na bandeja para uma sem vergonha lá. Jesus muito triste. Essa notícia chega até Jesus. Jesus triste, de luto, depois de um dia exaustivo, trabalhando, curando, pregando sobre o reino. Jesus cansado, chega essa notícia. Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte: rapaziada, vamos embora para o Betsaida, para um lugar deserto. A ideia de Jesus era tirar um momento de descanso, um momento de renovo, um momento de luto, um momento para que eles estivessem ali sozinhos, descansando, repousando, se preparando para continuar o ministério, a missão deles ali. Mas o texto vai dizer
Estou com uma tosse hoje, vou te falar um negócio, hein? O texto vai dizer que as multidões descobriram que Jesus tinha ido para lá com seus discípulos, perto ali, às margens do mar de Tiberíades, e chegaram até eles. Para vocês terem noção, essas multidões saíram de vários lugares, andaram a média de 8 quilômetros para chegar até esse lugar deserto onde Jesus estava. O texto vai dizer, que a gente acabou de ler, que Jesus, quando vê as multidões, ele faz o quê? Fica com raiva, né? Pelo amor de Deus, que saco, irmão, não posso nem descansar um pouquinho. Não, Jesus faz o quê? Se compadece da multidão. Vê como se fossem ovelhas sem pastor, pessoas, homens, mulheres precisando de cuidado. Por que a multidão vai até Jesus? Jesus vinha operando milagres, curas, curando pessoas. Todo mundo queria até Jesus, todo mundo tinha alguma coisa, levando amigos, pessoas, para quê? Para serem curadas também. As multidões chegam até ali, alvoroçadas, esperando que Jesus cuidasse delas. Jesus interrompe as férias, o descanso dele, e o texto diz que Jesus vai lá curar, cuidar das pessoas. Jesus ali curando, cuidando das pessoas, daqui a pouco chega o discípulo assim: mestre, vai anoitecer, a gente está longe, manda essa galera embora, aqui não tem lugar para comer, não tem McDonald's, não tem Elias, não tem podrão, manda essa galera vazar para casa, que vai dar ruim, não tem nada para comer não. O que Jesus fala para eles? Perceberam no texto o que Jesus respondeu? Ninguém percebeu? Meus filhos, deem vocês mesmo para eles de comer, alimenta essa multidão. Mestre, como? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Seria necessário 200 denários, 8 meses de trabalho para comprar pão para todo mundo. Aqui está a primeira lição que eu quero tirar nesse episódio aqui. É um texto muito rico, com muitas lições. Eu vou tentar me ater a algumas aqui. Mas a primeira lição que eu vejo aqui é exatamente aqui, nessas palavras de Jesus. Dê-lhe vós mesmo de comer. Dá comida para essa galera. A primeira lição que eu vejo aqui é que Deus deseja nos usar. Olha o versículo 16. Jesus dá oportunidade para os discípulos serem usados por Deus para realizar o milagre. Olha o texto aí. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos a crerem no impossível. Jesus não era maluco. Jesus sabia que aquela multidão inteira não tinha recurso. Não tinha recurso que eles não tinham. Se fizesse rateio com todo mundo, não dava para comprar comida para todo mundo. Aí Jesus fala assim: deem vocês mesmo de comer. Se eu estivesse lá, eu ia olhar para Jesus e falar assim: tá bem não. Jesus caducou. Caraca, a morte de João Batista deixou Jesus lelé, mano. Deu ruim, deu pane na cabeça de Jesus. Como é que vai dar de comer? Jesus estava ali provando a fé dos discípulos. Jesus estava ali preparando os discípulos, uma escola de fé na prática. Para pensar. Deem vocês mesmos de comer. Os discípulos sabiam que Deus já tinha enviado maná do céu, já tinha enviado codorniza, que Deus podia. Eles sabiam disso, mas ali na hora, na prática, parece que eles não conseguiam lembrar, pensar em nada disso. E se você parar para pensar, eu sou muito racional, muito prático,
E eu vejo nos discípulos essa praticidade, totalmente coerente, preocupação. Um povo que estava ali, cansado, um monte de doente, um monte de... Gente, Senhor, manda essa galera embora. Proatividade dos discípulos. Cuidado, amor por essas pessoas. Mas Jesus surpreende e fala assim: dá vocês de comer para essa galera em vez de mandar eles embora. A gente sabe que Jesus multiplicou os pães e tal, mas assim, Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre, mas quem é que entrega os pães e os peixes na mão do povo? Quem? Vamos lá. Vocês estão comigo? Chuvinha gostosinha para dormir, vocês escolheram não dormir e ver Netflix, então interajam com o pastor, por favor. Quem entregou os pães e os peixes para o povo? Os discípulos. Quem fez o milagre? Jesus, Deus. A gente precisa entender bem isso, sabe por quê? Porque na hora que Deus nos dá a oportunidade para nos usar, às vezes a gente trava. Não sou capaz de fazer isso, não. Claro que você não é capaz. A capacidade vem dele. Quem faz o milagre é Deus. Mas quem entrega, quem age, as mãos que Deus usa, são humanas. E é muito claro que Deus quer nos usar. Deus quer usar você. Assim como Deus usou os discípulos, Deus quer usar eu e você para abençoar pessoas, para abençoar multidões, para que as pessoas vejam o poder, a provisão de Deus. Nós precisamos crer nessa verdade e confiar na provisão e capacitação de Deus. Somente assim nós vamos realmente nos colocar à disposição para sermos usados por Deus. Você quer ser usado por Deus? Fala a verdade. De verdade. Você quer ser usado por Deus, usada por Deus? Aqui tem alguns líderes de PGM, tem discipuladores. A gente quer ser usado por Deus. A gente sabe que a capacitação vem de Deus. A gente, quem sou eu? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se eu não confiasse na capacitação de Deus, eu não estaria aqui falando para vocês. Eu não tenho uma eloquência, um poder de convencimento para convencer vocês de nada. Mas eu creio no poder sobrenatural da palavra de Deus. E o mesmo Deus que usou os discípulos para entregar o pão, Ele quer usar as nossas mãos para abençoar pessoas aqui, para levar milagres para a vida e família de pessoas aqui. Amém? Amém de verdade? Tu crê nisso? Sim? Beleza. Vamos lá para a próxima lição. A gente aprende aqui que Deus vai usar aquilo que está nas nossas mãos. Deus quer e usa aquilo que está no nosso alcance, aquilo que Ele mesmo nos deu condições de ter acesso. Mateus não diz aqui, mas joga aí, por favor, aí, João capítulo 6, versículo de 8 a 9. Esse milagre da multiplicação dos pães e peixes está relatado em todos os evangelhos. Só que João nos dá alguns detalhes que eu quero tirar alguma lição aqui. Então vamos lá, é o mesmo episódio, só que através do relato de João, apóstolo João. Olha lá, de 8 e 9, está escrito assim, ó. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? No meio daquela multidão, aquele menino, acredito eu, a Bíblia não afirma, mas eu imagino que era o único que tinha um lanchinho. Sabe quando tu sai com a galera assim para a rua tal, tem aquele filhinho da mamãe que a mamãe prepara a lancheirinha, tudo bonitinho, não leva aqui, aspirina, não sei o quê, tal, pá.
lanchinho, suquinho e tal. Esse menino, a mamãe estava lá no meio da multidão, o único que tinha um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, filho. O único. É o que tinha. Eu vejo, tudo bem, podia ser, mas um moleque prevenido, pô. Meu irmão, vou atrás de Jesus, vou no deserto, vou levar. Não sei se estava com mãe, não sei qual a idade dele, a Bíblia não diz. Sei que ele estava ali. Só que tem um detalhe interessante, que esse menino, ele entrega o lanche na mão de quem? André, um dos discípulos de Jesus. André pega o lanche e leva até Jesus. Mas a atitude desse menino aqui, de entregar o lanche dele nas mãos de André. Você sabe que 5 pães e 2 peixinhos é muito... Não é pão, bisnaga, não. Pães era muito pouco. Quando pensa naquela multidão, mas aquele pouco recurso era o que Deus iria usar para cumprir os propósitos dele naquele lugar ali. Tem um autor que chama Charles Swindoll, ele diz assim, ó, Deus não nos chama para prover para a sua obra. Essa é a responsabilidade dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixes, e ele cuidará da multiplicação. Repara no texto que André pega esses pães e peixes e leva até Jesus, mas as palavras de André nos dão a entender que ele não acreditava que ia adiantar nada. Olha o texto, olha ele, joga o versículo 9 aí, de João. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que André diz depois? Mas o que é isso para tanta gente? Tipo assim, Senhor, está aqui, mas dá não. Não tem condições. Dá não. Deus tem poder para transformar o pouco que nós temos em muito. Às vezes, a gente se sente tão pequenininho, incapaz. Eu posso dizer para você com autoridade que eu sei bem o que é isso. A gente tem a certeza que a gente não vai dar conta. Nós não vamos conseguir. Muitas demandas, muita coisa para fazer, não vou dar conta. A gente precisa entender que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. A gente tão pequeno, limitado, sim, mas existe um Deus que Ele pode fazer o que Ele quiser, com o recurso que Ele quiser. Tem um detalhe do texto que só João fala, que ele fala assim, ó, olha lá, ó, aqui está um menino que tem 5 pães de... O que é pão de cevada? Quem sabe? Por que pão de cevada? Como é que se faz? Quem sabe fazer pão aí? Levanta a mão. Não sabe fazer, mas como é que se faz pão? Pão faz com o quê? Fala aí. Farinha de trigo, fermento, água, sal, enfim. Sovar massa, né? Não tem negócio de sovar massa também? Eu não lembro muito não, mas eu lembro que eu já fiz lá. Enfim, pão de cevada, preste atenção, o pão de cevada era feito, era usada para alimentar animais. O pão de cevada era um pão mais simples, um pão que os pobres comiam, um pão mais duro. O pão feito de trigo era para os ricos, um pão macio, com glúten, com um negócio, sabe, mais saboroso. Esse detalhe do texto aqui, que
João faz questão de enfatizar: esse menino traz 5 pães de cevada. Para mim, comunica muito claro o seguinte: não importa o que você tem nas mãos, um menino pobre, com pão de cevada, um lanche muito simples, e Deus usou exatamente o que tinha na mão desse menino. A questão não é o que eu e você temos, podemos, é quem Deus é quem Deus pode fazer, é o que Deus pode fazer. Nós precisamos crer que o pouco que nós temos, com as nossas limitações, Deus quer usar e pode fazer maravilhas em nós e através de nós. Você acredita nisso? Você acredita de verdade? Esse milagre da multiplicação de pães e peixes partiu de um lanche simples, muito simples. Deus não precisa de coisas extraordinárias para realizar a sua vontade, para realizar milagres. Deus não precisa que você seja catedrático, melhor. Não, Deus quer usar você do jeito que você é. Deus usa aquilo que você tem nas suas mãos. Deus usa a tua influência, seja limitada ou grandiosa. Deus quer usar a sua vida do jeito que você está hoje, com aquilo que você tem hoje. Ah, não, quando eu chegar, quando eu me formar, quando eu tiver recurso, Deus quer usar você exatamente do jeito que você é hoje. E Deus pode fazer milagres através de você. Você acredita nisso? Consegue imaginar esse menino? Será que ele acreditava que Jesus podia multiplicar aqueles pães ali? Por que esse menino entrega o lanche nas mãos de André, hein? Não sei se os discípulos saíram perguntando: alguém tem lanche, alguma coisa aí? Quem tem? Vocês têm coisa para comer, tal? Ou se o menino estava ali ligado, sabe? Ouvindo Jesus falando com os discípulos, porque assim, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles dizem que os discípulos vão até Jesus. João, ele diz que Jesus pergunta para os discípulos. Jesus que inicia a conversa. Se esse menino estava ouvindo ali ou não, vendo a questão, rapaz, Jesus está em problema, os caras não têm comida não, eu tenho comidinha aqui, eu vou entregar na mão de Jesus. Se fosse você entregaria seu lanche? Sofia, entregaria, Sofia? Eu não sei se eu entregaria, não. Será que tu não ia lá para trás da moita comer rapidinho, irmão? Tá todo mundo duro aqui, todo mundo... E vou garantir o meu, filho. Vou para trás da árvore. Você entregaria seu lanche nas mãos de Jesus? É a terceira lição que eu tiro aqui, que Deus espera da gente. Sabe o quê? Generosidade. Você é uma pessoa generosa? Esse menino nos dá uma lição, nos ensina uma lição tremenda sobre generosidade. Você tem noção do que é isso, cara? O menino não compartilhou parte do lanche, não. Ele deu tudo que ele tinha. Ele pega todo o seu lanche, entrega nas mãos de André para entregar para Jesus. Tudo. Será que você faria isso? Você compartilharia seu lanche?
Aquele menino pensa nos outros antes de pensar nele. Aquele menino crê no sobrenatural de Jesus. Eu acredito que ele entrega porque ele acreditava. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus, e de alguma forma ele acreditava que Jesus poderia fazer algo através do lanche dele. Não sei se ele teria condição de imaginar Jesus multiplicando. Não, eu acho que não. Mas o que eu sei, o que a Bíblia nos informa, que ele pega tudo que ele tem e entrega nas mãos de Jesus. Deus deseja fazer milagres através da minha vida e através da sua vida. O que você tem nas suas mãos hoje? Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus, que é o mais precioso que você tem? Deus não quer teu dinheiro. Deus quer a sua vida, seu tempo. Deus quer ser prioridade na sua vida. Você está disposta a colocar a sua vida nas mãos de Jesus para que Ele faça milagre em você e através de você? É isso que a gente aprende com esse menino. Crer e agir. Fazer a nossa parte. Entregar nas mãos de Jesus tudo que nós temos e somos. Eu tomei essa decisão há alguns anos atrás da minha vida. Decidi colocar nas mãos de Deus tudo que eu tenho e que eu sou. Todos os meus dias. Dedicar todos os dias da minha vida em prol do reino de Deus, para salvar vidas, para pregar o Evangelho, para compartilhar o amor de Deus. Sou feliz por essa decisão que eu tomei. Não estou dizendo que eu sou pastor, não. Eu sou discípulo. Eu sou servo. Decidi dar tudo o que eu tenho, o que eu sou. Você tem coragem de fazer isso? Seu tempo, sua vida, seus dons e talentos. Você já fez isso? Deus usou um menino pobre com seu humilde lanche. Assim como Ele usou esse menino, Ele quer usar a minha vida e a sua vida também. Mas a questão é, a gente está disposto a fazer o que o menino fez? Você está disposto? Você consegue imaginar aquele menino vendo aquela multidão sendo alimentada? Pare e pensa. O menino que entrega o seu lanche de uma forma muito generosa, de uma forma totalmente altruísta, entrega. Vê Jesus olhando para o céu, agradecendo, abençoando aquele lanche e começa a entregar para os discípulos. Como é que foi o milagre? Saía pão um dia na sexta, voava pão, não sei. O que o texto diz é que Jesus multiplicou. E você imagina aquele menino vendo a multidão sendo alimentada a partir do cestinho dele. Aquela multidão cansada, desesperada com fome, pegando pão, comendo. E ele vendo tudo aquilo, a alegria das pessoas, as pessoas sendo saciadas, as pessoas sendo transformadas, o semblante. Tudo isso a partir da sua oferta, do seu lanche, da sua generosidade, da sua dedicação que ele fez, colocando tudo o que tinha nas mãos do Senhor. Você consegue imaginar esse menino, cara?
Eu fico imaginando, eu fico tentando imaginar o sentimento que aquele garoto sentiu naquela hora. O coração dele transbordando de alegria, vendo o milagre, chorando de alegria, porque ele decidiu entregar tudo o que tinha. Esse menino é uma prova viva que Deus usa o simples para demonstrar aos sábios, entendedores, que o poder é dele. Deus tem poder, Deus continua operando e quer usar a sua vida para isso. Existem muitas pessoas, como naquela multidão, sofrendo, sedentas, desesperadas, sem esperança. E Deus quer usar a sua vida para levar esperança, para levar salvação. Nós aqui do Recarga temos vivido experiências maravilhosas com Deus. Deus usando as nossas vidas para transformar pessoas, fazer milagres. Você concorda, você entende que a conversão de uma pessoa é um milagre? Uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, decidir morrer para os prazeres do mundo, isso é milagre. Quantas e quantas pessoas nós temos visto o milagre da salvação acontecer? Sendo acompanhadas, discipuladas, treinadas, discipulando outras pessoas, ganhando outras vidas, Deus usando a sua vida para levar o milagre da salvação a outras pessoas. É isso que Deus quer fazer em você e através de você. Você está disposto, disposta a ser instrumento nas mãos de Deus para que esse milagre chegue a vidas, famílias, escolas, empresas, através da sua vida? Deus quer usar você. Certa vez um homem que bebia muito, alcoólatra, ele se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador. E ele voltando para casa, depois de um dia, assim, voltando da igreja, aí passou em frente ao bar, que ele costumava beber com a galera, tomar uma beritazinha lá, pá. Aí os caras com doidão já no bar, sabe como é que é, naquele negócio, fulano, rapaz, Bíblia lá, pô, converteu, né, pô, tu acredita agora naquele negócio lá que a Bíblia fala? Aí falou assim, chega aí, pô, ora aqui para Deus transformar essa água aqui em vinho, para a gente beber. Aí ele ficou assim, sem jeito, reflexivo. Ora, tu não acredita? Deus não tem poder para transformar água em vinho? Aí aquele homem parou, olhou para eles assim e falou assim, eu acredito que Jesus transformou água em vinho, mas a maior prova que eu tenho é que ele, lá em casa, transformou cachaça em comida. Lá em casa, ele transformou o inferno em paz. Lá em casa, ele transformou infidelidade em fidelidade. Lá em casa, ele transformou um pai arrogante e agressivo em um pai amoroso. Um marido péssimo e um marido melhor.
Essa é a transformação que Deus pode fazer na sua vida também. E o pessoal bêbado fecharam a boca, ficaram quietinhos, reflexivos. Ele seguiu para a casa dele. É isso que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Deus continua transformando vidas, famílias. E eu não sei como é que a sua família, como é que é a realidade da sua casa. Mas eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a orar. Eu acredito de verdade que Deus quer usar a sua vida. Eu acredito de verdade que Deus quer usar você do jeito que você é, com aquilo que você tem, com as limitações que você tem. Deus quer usar a sua vida para transformar outras vidas, para levar salvação até outras pessoas, talvez para pessoas da sua casa, pessoas dentro da sua família, dentro do seu lar, que ainda não viveram o milagre da salvação. Eu convido você a orar intencionalmente por essas pessoas agora. Assim como era impossível alimentar aquela multidão, mas aquele menino acreditou. Eu convido você a se inspirar na fé desse menino e acreditar na transformação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, irmã, filho, marido, esposa. Coloque essas pessoas diante do Senhor nesse momento. Talvez você está aqui hoje com um sorriso no rosto, mas na verdade, quando você pensa na sua família, na sua realidade, seu coração se entristece. Eu convido a você a se colocar, pedindo a Deus que use a sua vida, pedindo a Deus que transforme a realidade do seu lar. Fale com Deus nesse momento. Deus quer usar a sua vida. Deus está aqui. Deus continua operando milagres. Creia nisso. Se coloque nas mãos do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. A gente vai cantar. A gente vai cantar. E durante essa canção quero convidar você a continuar concentrado e colocando a sua necessidade, seu milagre, o seu desejo, talvez pessoas, sua família, não sei. Faça isso nesse momento, coloque nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, que Ele vai operar na sua vida, através da sua vida. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como
continuar cantando, mas eu quero orar com você que quer se colocar nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Eu não sei o que vem na tua mente quando você escuta assim: Deus quer te usar. Talvez você tenha algo muito claro aonde, como Deus quer te usar. E eu quero convidar você a colocar isso diante do Senhor. Você quer ser usado por Deus de verdade? Você quer de verdade ser instrumento nas mãos de Deus? Você quer ter alegria de ver, de sentir o poder de Deus agindo através da sua vida? Esse é o meu desejo. O meu desejo é ser usado por Deus em todos os lugares que eu passar. Em todos os lugares que eu chegar, eu quero que Deus use a minha vida. E eu clamo ao Senhor para que Ele faça isso. Mesmo pequeno do jeito que eu sou, limitado, com poucos recursos. Mas assim como esse menino, Deus tem usado minha vida para a glória dEle. E Ele quer usar a sua vida também. Você que quer ser usado por Deus, eu quero convidar você para vir aqui na frente, se juntar comigo aqui no altar do Senhor, que eu quero orar pela nossa vida, para que Deus use a nossa vida, para que milagres aconteçam, para que vidas sejam alcançadas. Se você quiser colocar alguém, representar alguém aqui, não sei, amigo, família, vem para cá também. Nós vamos orar, vamos clamar por essas vidas, por essa necessidade. Talvez seja algum motivo, não sei, seu trabalho, não sei, alguma causa sua, quer colocar diante do Senhor, no altar do Senhor. Quando a gente está terminando de cantar esse louvor, vem para cá, eu quero orar junto com você aqui. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
coisas